Já reparaste como o mundo pede curas rápidas, técnicas milagrosas, resultados em 24 horas? Mas e se a verdadeira cura não for tirar a dor, mas lembrar a verdade por trás dela? Curar não é como tirar uma nódoa da camisa, é mais descobrir que a camisa nem era tua. Se estás presa à ideia de que só estás bem quando os sintomas desaparecem, este episódio é para ti. Vamos explorar porque é que a cura verdadeira não é apenas suprimir dores, é recordar quem és para além delas. Olá, alma desperta, dou-te as boas-vindas ao Clique Mágico. Sou Sofia Taveira e todos os domingos venho convidar-te a olhar para dentro, para que conectes com a tua essência. Aqui partilho a minha história e um pouco da minha magia para te ajudar no teu caminho. Vamos falar de emoções, de crenças e muito, muito mais, porque tudo é energia. E como a palavra também é energia, espero que aqui encontres o teu clique mágico. Seguimos viagem? Olá, alma desperta! O clique mágico faz um ano! Everything is energy! Hoje venho falar contigo sobre cura, mas não aquela definição redondinha de ficar boa, de já não ter sintomas, de conseguir funcionar como antes ou que as coisas fluam. Não. Hoje venho falar da verdadeira cura, aquela que te devolve a ti. Este episódio não é sobre correr maratonas, é sobre voltarmos devagar àquilo que sempre fomos, respeitando o nosso ritmo, numa caminhada com paisagens repletas de descobertas, umas meio nebulosas e outras mais solarengas. Que expectativas tens? Achas mesmo que se conseguem curar 20, 30, 60 anos de padrões em 2 dias? Ou queres curar uma infância inteira num domingo à tarde e depois ainda ter tempo para ver um episódiozinho da tua série favorita? De vez em quando recebo mensagens como: já fiz tanto trabalho interno e ainda tenho isto. Já meditei, rezei, limpei, purguei e continuo com este sintoma. Estou a fazer algo mal. Estou a perder a esperança. Não está a funcionar. E eu entendo. Juro a sério que entendo, mesmo. Eu passei 13 anos em busca de respostas e nem sequer estava numa busca interior, senão numa busca exterior. Mas, contudo, aquilo que eu fiz permite-me hoje ver que muitas vezes o que alguém pensa ser um trabalho interno, interior, não é mais do que uma forma camuflada de evitar realmente olhar para dentro. Porque dói. Porque não queremos estar em sofrimento, porque não queremos mais sentir-nos assim, porque temos medo de olhar para dentro e descobrir algo sobre nós. Mas principalmente porque não nos amamos, não nos queremos o suficiente para nos olharmos com amor, para nos darmos a atenção, a compaixão e o colo que realmente merecemos. E isto muitas vezes vem da nossa infância, daquilo que nós aprendemos. O nosso ego, aquele catita, aquele que medita com o olho aberto e outro fechado, e vai tomando assim matcha ao som de mantras, às vezes entra em modo exigente. Já devias estar melhor. Isso já era para estar resolvido. Mais um sintoma. Falhaste. O ego quer a cura tipo TikTok. Rápida, som viral, menos de 15 segundos. E depois ele não quer só curar. Ele quer um certificado, quer uma medalha e, se possível, uma sessão fotográfica com um filtrozinho dourado a dizer estou iluminadíssima. Mas o ego pode ser um parceiro muito, muito útil se o observarmos com compaixão em vez de o tentarmos eliminar. Porque aquilo que ele aponta como falha é muitas vezes um lembrete, é um chamado a que realmente ouças algo que está a gritar dentro de ti, aquela parte da tua essência que anseia ser vista, escutada, honrada. Eu lembro-me de uma dor que tinha no braço direito. Custava-me abrir para o lado, custava-me abrir para cima. Faltava-me a força, doía-me mesmo. Fiz algumas sessões do código e com aquilo ia libertando algumas emoções, algumas energias, a dor melhorava, mas depois voltava. E eu acabei por perceber, graças às energias e emoções que estavam nessas sessões, que o meu corpo me estava a indicar que me faltava fazer um movimento na minha vida de expansão.
E era isso mesmo que aquela dor representava. Era um lembrete de expansão. Cerca de 2 meses depois, dei mais um salto na minha vida, deixei algo que já não me servia mesmo nada para dar espaço ao que era para mim. E a dor desapareceu. Desapareceu e nunca mais voltou. Mas enquanto isso, era aquele lembrete diário e motivador do passo que eu estava a precisar dar, mesmo que me assustasse fazê-lo. O teu corpo não está contra ti, nunca. Ele está contigo, mesmo quando dói. E às vezes ele segura um sintoma, não por castigo, mas por proteção, porque não estás a respeitar o teu ritmo sagrado e se te dói a alma, minha alma desperta. Não há paracetamol que resolva. As mudanças internas e profundas demoram o seu tempo a serem percebidas, porque é preciso dar tempo e espaço à integração. E muitas vezes é mesmo necessário parar e simplesmente ser. Escutar-te a ti, escutar-te ao teu corpo sem qualquer ação. E eu sei que isto às vezes não é fácil. E outras vezes o corpo depois também te vai recordando do próximo passo que precisas de dar. Então o que é a cura de verdade? A cura nem sempre surge para que possas eliminar um sintoma, mas sim para escutar uma mensagem. A cura não é linear. Os altos e baixos são parte do processo. A dor traz sabedoria que a pressa apaga, porque nós vamos muito em automático e às vezes é mesmo preciso chegarmos a uma situação limite para realmente fazermos o que precisamos de fazer. E o que realmente merece a pena é chegar a essa cura que muda tudo. É essa cura permanente onde do velho renasce o novo, onde não há retorno a velhos padrões. E isso às vezes demora algum tempo. Ou porque ainda não estás pronta para sentir o que vem depois, ou porque o ritmo da tua alma é outro. A cura verdadeira não é quando tudo desaparece, é quando tu apareces. É quando tu voltas para dentro. É quando tu escolhes não te abandonar mais. Nunca mais. E sim, o sintoma pode continuar ali por um tempo, pode até ampliar-se e é normal. Está tudo bem. O ego quer proteger-te, tem medo do desconhecido e tu estás a sair da zona de conforto. Portanto, é normal. Mas deixa de te prender, porque tu já estás a voltar a ti. Eu, quando comecei a fazer este trabalho, especialmente com os códigos, achava que curar era tipo tirar ferrugem. Raspas aqui, limpas ali, fica como novo. Não, nem sempre é assim. Nós somos feitos de muitas camadas, de muitos programas aprendidos, emoções aprisionadas, experiências passadas herdadas. E grande parte de nós, muitas vezes, estamos muito afastados e desconectados de quem realmente somos. Se a tua alma está pronta, tudo se enrola rapidamente e depois às vezes estagna e está tudo bem. Muitos de nós não conhecemos sequer a nossa verdadeira essência. Eu certamente não conhecia e ainda estou a conhecer, mas eu não conhecia. Mantenho características que tinha antes, claro, o meu humor, o meu humor fantástico, as minhas paixões pela música, pelos animais, pela natureza, mas até essas paixões foram ressignificadas. Hoje têm um significado completamente distinto e muito mais profundo para mim, porque eu agora entendo o seu propósito e entendo como é que se alinham à minha alma. Os códigos foram essenciais no meu caminho, porque me ajudaram a traduzir emoções, padrões, feridas, mensagens que o meu corpo e a minha alma tinham para mim. Foram essenciais. Permitiram-me libertar camadas emocionais, crenças, padrões herdados, vidas passadas. E não foi um trabalho de dias. Foi um trabalho de meses, intenso, 3 ou 4 vezes por semana. Mas poder sentir e viver a verdadeira magia de reconectar-me com a minha essência, com quem verdadeiramente sou, valeu cada passo do caminho. E repetiria tudo uma e outra vez, mesmo com sombras, com lágrimas, com dor, com bloqueio, com amargura. Repetiria, às vezes, e repetirei, as vezes que forem precisas. Curar é como ouvir uma música. Ouvir uma música com o volume no máximo e aos poucos ir afinando os sons. Há notas que desafinam, há outras que doem, mas a melodia é tua. Então, se estás neste ponto em que pensas, mas já fiz tanto, porque aqui ainda me sinto assim, volta a ti, respira,
porque não estás atrasada, não estás atrasado. Talvez estejas só a lembrar-te. E isso, minha alma desperta, é o mais bonito de tudo. A cura verdadeira não vem com bula, mas vem com um manual interno, a intuição. Provavelmente o que estás a fazer é deixá-la em modo avião. Se estás a viver desafios na tua vida, sejam eles pessoais, profissionais, de saúde, não importa. Lembra-te que a tua dor não é inimiga, é a tua melhor aliada. E é só uma parte tua, realmente, que está a pedir para ser escutada. Portanto, escolhe hoje caminhar com ela e deixar que ela te guie de volta a ti. Podes continuar a ver a vida como um conjunto de sintomas, ou podes lembrar-te de que és uma alma com um Wi-Fi direto ao divino. Só precisas é de ligar o router. Se sentiste que este episódio falou contigo de alguma forma, partilha com alguém que precise de saber que também está no caminho certo. Mesmo que haja sintomas, está no caminho. Agora é o teu momento de reflexão, portanto fico por aqui. Está atenta ao que as tuas emoções expressam, a que partes tuas querem falar, querem ser ouvidas, presente com os sinais do teu corpo. Vais ver que assim encontrarás cada vez mais estes momentos mágicos de conexão com a tua essência. Até lá, abraço-te com amor e espero sentir-te aqui no próximo episódio. E não te esqueças, tudo é energia.